o Hamas já disse que não vai largar as armas, que não vai entregar o poder. Vamos falar agora, André Lassi, que já está no remoto com a gente. Fala, André, tudo bem? Tá aí ouvindo a gente? Fala, Vilela, como vai? Tudo bem? Tudo bom? Tudo, e você? Tive com Vocês? você... conosco. Tive com você em Israel um mês depois dos ataques, né? Tá Nem fazendo... isso, né? Menos de um mês, né? Uma situação Menos que de um mês. estava bem perigosa. E queria que você pudesse, André, fizesse um apanhado aí do que aconteceu e do momento que a gente vive agora. Se ele é realmente importante, se é uma mudança, uma virada de página, ou se ele é temporário. O que você tem essa... Qual é a noção que você tem? Acho que a primeira coisa que a gente precisa falar para o público é que, da forma como está sendo colocado plano de paz ou acordo de Isso. paz, isso não é real, não é paz. Paz, a palavra paz é não só a ausência de um conflito militar, como o reconhecimento mútuo, fronteiras, diplomacia, troca, respeito e tudo mais. Então, estamos muito longe de paz. Aqui é um cessar-fogo bastante contundente, é um cessar-fogo mais rígido e um pouco mais firme do que os outros que tiveram temporários desde o começo da guerra, mas ainda assim é um cessar-fogo. Assim como teve outro cessar-fogo no passado entre Israel e Hamas em 2009 e 2014, pode ser um cessar-fogo que seja frágil, apesar de ser um cessar-fogo que mudou totalmente a cara da região. Estamos falando de um apoio massivo dos países árabes, dos Estados Unidos, da Europa. Esse cessar-fogo tem várias fases, e uma dessas fases é o Hamas entregar o poder em Gaza e entregar as armas. Se ocorrer essa segunda e terceira fase e for estabelecido um governo de tecnocratas palestinos apoiados pelo mundo ocidental, pelas democracias, aí é o fim do reinado do Hamas em Gaza, da ditadura sanguinária do Hamas em Gaza, e o estabelecimento de um governo que possa dialogar com Israel e com os outros países da região e reconstruir Gaza e depois construir um futuro melhor para os palestinos na região. Isso é realmente muito importante, mas ainda está longe de a gente ver isso acontecer. Primeiro, o Hamas já disse que não vai largar as armas, que não vai entregar o poder. Aí tem que ver se quem está falando fala pelo grupo, não fala pelo grupo, fala por uma parte do grupo. Tem que ver o que vai acontecer com os clãs e as famílias e as pessoas armadas que estão em Gaza. Tem muita arma em Gaza, nem todo mundo controla todo mundo lá naquela região nesse momento. Mas de fato a guerra nesse momento ela paralisa. Não sei se existe uma declaração de fim de guerra nesse momento por parte de Israel. Tem que ver como é que as coisas vão acontecer. Tem que ver o que vai acontecer eventualmente aí com essa transição de poder. A Gaza precisa ser reconstruída, precisa entrar um monte de coisa lá dentro e tem que ver quem é que vai liderar tudo isso. Agora, se a gente fosse fazer um apanhado de 2 anos para cá, Rogério, eu acho que acho que é uma coisa importante ser colocado o seguinte: quem cometeu esse atentado e aqueles que decidiram cometer esse atentado talvez eles imaginaram que as coisas iam se dar de uma outra forma. Eu acho que eles imaginaram que o mundo não ia deixar Israel reagir do jeito que reagiu. Eu acho que eventualmente Israel por dentro não ia estar tão preparada para lutar essa guerra do jeito que estava, por causa da reforma do judiciário que estava tendo no ano anterior. As pessoas estavam super divididas, protestos toda semana, reservistas não indo fazer treinamento por causa do antagonismo que eles tinham em relação à própria reforma do judiciário. E tudo isso se provou errado depois que teve o ataque, 360 mil pessoas se alistaram, teve gente voltando de férias na Tailândia para poder participar e entrar na guerra para poder proteger o país. E aí teve muita pressão, era outro governo nos Estados Unidos, teve muita pressão para a guerra tomar um curso diferente do que ela tomou. As pessoas achavam que Israel ia entrar de uma forma muito simbólica ou até mesmo parcial por terra em Gaza e não entrou. Depois teve toda a pressão para não entrar em Rafah, que é o último reduto lá do sul de Gaza, tanto que teve uma campanha muito grande para Israel não entrar em Rafah, e entrou, conquistou o caminho Filadélfia, a fronteira entre Gaza e Sinai. Depois teve toda a campanha de Israel contra o Hezbollah, um grupo terrorista 20 vezes mais forte que o Hamas,
controlando o sul do Líbano com foguetes, com mísseis, com 80 mil homens, ou seja, um perigo estratégico muito mais significativo para o cotidiano de Israel, poder de fogo muito maior, Israel muito mais exposto, a quantidade de mísseis, capacidade militar, capacidade de atirar uma quantidade muito maior de mísseis ao mesmo tempo do Hezbollah. E todo mundo achou que essa guerra de atrito com o Hezbollah era muito perigosa para Israel, e Israel tomou a decisão de fazer uma operação dentro do contexto do ataque e contra-ataque em fogo morno que estava rolando lá com o Líbano, de atacar o Hezbollah de uma forma contundente, de assassinar, né, matar, eliminar todas as lideranças militares do Hezbollah, matar o líder do Hezbollah, o Hassan Nasrallah, que já estava no cargo há 32 anos, o líder terrorista mais longínquo longevo de grupos terroristas mundiais. E ninguém achou que Israel ia ter coragem e determinação para fazer isso, e fez. E fez isso depois da operação dos Pagers, que todo mundo conhece, que vai um dia virar filme, que impossibilitou aí 5 mil membros do Hezbollah de irem para as bases e de agir. Então o Hezbollah perdeu comunicação, perdeu a capacidade operacional e perdeu a guerra. Porque depois disso foi só ladeira abaixo, Israel entrou por terra no Líbano, também acharam que não ia entrar, entrou, fez o que precisava fazer no sul do Líbano em relação à infraestrutura do Hezbollah, e por fim o Hezbollah assinou um acordo de cessar-fogo sem cumprir nenhum objetivo que eles tinham durante a guerra contra Israel, que era atrelar o cessar-fogo no norte ao cessar-fogo em Gaza. Com isso, o Hezbollah caiu, e com o Hezbollah caiu também o governo sírio de Bashar al-Assad, que depois de 6 décadas de ditadura da família Assad, o Assad também caiu, fugiu para Moscou. A Síria inteira passou a ser controlada por facções anti-Hezbollah, a principal delas, aqui com al-Jolani, que está lá controlando basicamente a Síria que a gente conhece lá de Damasco. Então o Irã, o Hezbollah, o Hamas perdem um grande patrono, um grande país, um grande apoiador, parte do eixo da resistência, entre aspas, parte desse eixo que a gente chama eixo do terrorismo, o eixo da xiita na região. E por sua vez, o Irã, o ataque de 12 dias em junho desse ano, a guerra de 12 dias entre Israel e Irã, todo mundo achou que Israel não ia fazer isso sozinho, fez, atacou, pegou eles de surpresa, controlou o espaço aéreo deles durante 12 dias, eles não conseguiram infligir quase nenhum dano significativo em Israel, mataram 20 pessoas, infelizmente, 30 mísseis caíram em solo israelense, causando danos e mortes, mas eles atiraram mais de 500 mísseis balísticos, e as forças de defesa aérea de Israel conseguiram impedir que esses mísseis caíssem em sua maior parte das vezes. Então o Irã se viu muito mais fraco do que as pessoas achavam que eles fossem. Foi exposto uma vulnerabilidade imensa da força aérea iraniana, da defesa aérea iraniana, da inteligência iraniana, da determinação iraniana, e Israel passou aí a ser vitorioso nessa guerra de 12 dias, que ganhou amplo apoio da comunidade internacional nesses 12 dias. Ou seja, 1-1, esse eixo acabou sendo derrotado. E o que começou no 7 de outubro com um ataque sem precedentes contra israelenses civis, que matou 1.200 pessoas, e todo mundo achou que essa guerra de 7 frentes iria ser vencida por um eixo que iria se colocar aí para desafiar o poderoso exército de Israel, se provou que eles falharam. Israel 1-1 venceu todas essas batalhas militares, todos esses grupos, ou o país, no caso Síria e Irã, ou o governo caiu, ou ele foi quase totalmente destruído, caiu aí, foi totalmente enfraquecido, saiu humilhado dessa história. E quem ganha com isso é os moderados no Oriente Médio. Então Israel, o Egito, a Jordânia, os Emirados Árabes, o Líbano elegeu um governo novo que estava no impasse já há anos no Líbano, com um presidente anti-Hezbollah, com apoio da França e dos Estados Unidos, um general que está determinado em desarmar as milícias armadas no Líbano, incluindo principalmente o Hezbollah. Isso pode abrir caminhos de paz entre Líbano e Israel. E um novo Oriente Médio está se forjando no meio disso. Então esse acordo de agora é um acordo que chancela o fim da guerra. Israel precisava disso, voltar aos reféns.
a guerra precisava de uma certa forma acabar de uma certa forma, ou seja, se o Hamas não aceitasse, Israel ia entrar na cidade de Gaza, ia entrar no último reduto do Hamas, ia por bem ou por mal acabar fazendo eles se renderem. Mas isso se conseguiu ser feito sem precisar entrar nos redutos do Hamas, trazendo os reféns de volta há 2 anos, já sequestrados pelo Hamas, e agora tudo isso agora pode se moldar num novo Oriente Médio. Vai depender, claro, do Hamas não estando controlando mais a faixa de Gaza. Ninguém quer mais o Hamas na faixa de Gaza. A Autoridade Palestina, o Egito, a Jordânia, ninguém quer o Hamas na faixa de Gaza. Parece que as únicas pessoas que querem o Hamas na faixa de Gaza são certos partidos de extrema esquerda no Ocidente democrático. Porque no Oriente Médio, ninguém quer mais o Hamas na faixa de Gaza. Eu acho que dentro desse resumo rápido que eu dei, dá para entender que essa estratégia de um após o outro, todos esses elementos foram derrotados totalmente ou praticamente totalmente, e acho que espero que daqui a algum tempo, num curto período, a gente consiga enxergar uma luz aí no fim do túnel. Eu acredito que novos países muçulmanos e árabes vão entrar nos acordos de Abraão, pode ser Indonésia, Oman, outros países, Kuwait, outros países importantes aí, islâmicos, com população considerável, grande, e eu acho que num futuro próximo, médio prazo, a autoridade palestina se reformando, tendo eleições palestinas, não deixando o Hamas participar se eles não aceitarem acordos passados, a gente pode viver aí um momento de processos de paz sendo renovados, e aí sim, conversas sobre paz. Filho, Há tempo para pergunta ainda? uma pergunta. Ô, André, primeiramente, prazer estar aqui com você. André, eu só queria saber, você acha que esse acordo de paz, ele abre espaço para no futuro a criação de um Estado palestino? Porque, como você bem disse, né, eu vejo, por exemplo, o Hamas falando que não abre mão das suas armas, enquanto Israel não sair completamente do território. O próprio Benjamin Netanyahu, ele tem pressão dentro de Israel para que não haja o reconhecimento do Estado palestino. Figuras como Smotrich, Ben-Gvir, ou até parte da direita mais ortodoxa israelense. Você acha que existe um caminho para a criação do Estado palestino? Vamos lá, muito importante, né, falar sobre isso. Eu acho que, independentemente do Netanyahu e a coalizão dele gostar ou não gostar dessa história de Estado palestino por causa de questões políticas, o governo tem mais um ano e vai ter eleições e vai ser outro governo. Com ou sem o Netanyahu, vai ser outro governo. Agora a gente poderia falar o que é o interesse nacional do país e que outros governantes também vão ter a mesma opinião, basicamente como essa. Então, assim, o Hamas está falando que só vai entregar as armas se Israel sair de Gaza, mas isso não vai acontecer, porque quem perde a guerra não dita as regras. Quem ganha a guerra dita as regras. E Israel venceu a guerra, então Israel vai dizer que vai sair de Gaza depois que eles entregarem as armas. E isso vai acabar acontecendo por bem ou por mal, na minha opinião. Eu acho que a única forma, a única maneira de existir um Estado, um lar nacional para os palestinos, a gente poderia chamar de Estado, se entender como uma autonomia palestina, que a gente poderia depois tentar entender se é com exército, sem exército, com espaço aéreo, sem espaço aéreo, que são temas importantes de segurança nacional de Israel, mas só tem a chance de realmente existir isso sem o Hamas em Gaza. Não existe nenhuma chance disso acontecer com o Hamas em Gaza. Então, é de interesse dos árabes, dos palestinos e de toda a população local lá de rejeitar o Hamas. Isso acontecendo e não tendo violência e não tendo mais um grupo como esse controlando a região, é muito mais fácil para os israelenses elegerem pessoas que estejam dispostas a fazer um processo de paz legítimo e justo para discutir o que realmente importa no processo de paz, que é questões relacionadas a Jerusalém, a água, a eletricidade, estradas, regras gerais de entradas e saída da região, fronteira, segurança e por aí vai. Mas isso é depois. Antes a gente precisa falar de conceito, e conceito significa se o outro lado, que lidera a população palestina, aquele eleito ou aquele que está à frente do seu povo, aceita a legitimidade da existência de um lar nacional judaico naquela região. Se eles aceitam a legitimidade de Israel como lar nacional do povo judeu, não tentar reescrever a história de que os judeus não são dali, são europeus e não tem nada a ver com a região de Israel. Enquanto que essa narrativa persegue a sociedade palestina,
Não tem chance, porque não adianta falar que sim, mas nas escolas ensinar que não. Tem que ser um combo. Eles têm que falar que sim em inglês, sim em árabe e educar as crianças nas escolas também que sim. Se isso acontecer no futuro próximo, aí sim existe um caminho para a criação de um lar nacional para os palestinos na região.